Para entendermos o que seria uma anã marrom, precisamos primeiramente entender o que é uma estrela. A fusão nuclear é uma reação a nível atômico, onde dois ou mais átomos fundem seus núcleos para formarem um ou mais núcleos atômicos diferentes, e consequentemente, átomos diferentes. A diferença de massa entre o antes e o pós-fusão nuclear é convertida em energia na forma de luz e calor. No interior das estrelas, diferentes cadeias de reações estão envolvidas, dependendo da massa da estrela, e portanto, da pressão e temperatura em seu núcleo. Basicamente, no interior das estrelas, em seus núcleos, os átomos de hidrogênio se fundem, formando átomos de hélio. No caso do nosso Sol, por exemplo, durante esse processo de fusão do hidrogênio em hélio, a cada segundo, 564 milhões de toneladas de hidrogênio são convertidos em 560 milhões de toneladas de hélio, e essa massa de 4 milhões de toneladas de diferença entre o antes e o depois são convertidos em energia. Essa energia produzida pelo Sol em um segundo é a mesma energia que a usina hidrelétrica de Itaipu geraria em 500 milhões de anos em produção ininterrupta, ou também podemos dizer que toda essa energia produzida pelo Sol em um segundo é capaz de sustentar todo o consumo energético da humanidade desde quando surgiram os primeiros hominídeos até os dias atuais. Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, e não esqueça de deixar o seu like. Para que essa fusão nuclear possa ocorrer, alguns requisitos são necessários. Lembre-se que o núcleo atômico, formado por nêutrons com cargas nulas e prótons com cargas positivas, se mantém estável e não se rompe pela repulsão eletromagnética das cargas positivas dos prótons, pois a força forte, intermediada pelo gluon, mantém os prótons no núcleo atômico unidos uns aos outros, impedindo a desfragmentação dos átomos e superando a repulsão das forças eletromagnéticas dos prótons com cargas positivas. Porém, mesmo a força forte sendo a força mais forte do universo, superando a repulsão eletromagnética dos prótons no núcleo, seu raio de atuação é muito pequeno, e seu limite de atuação se restringe ao diâmetro do núcleo atômico. Portanto, para que dois átomos distintos possam fundir seus núcleos para formar um novo átomo, através do processo de fusão nuclear, uma outra força externa precisa atuar para unir esses dois átomos, superando a força eletromagnética de repulsão entre ambos os núcleos atômicos que tentam se fundir. Essa força externa que é capaz de superar a repulsão eletromagnética entre os prótons dos núcleos que tentam se fundir, é a força gravitacional. No núcleo de uma estrela, ela é descomunal, pois toda a imensa massa das camadas superiores acima do núcleo da estrela exercem uma pressão gravitacional gigantesca, a qual é capaz de vencer a repulsão eletromagnética das cargas positivas dos prótons no núcleo atômico e fundir os átomos, gerando a energia das estrelas, emitindo calor e luz. Agora que entendemos como uma estrela gera seu calor e sua luz, vamos falar sobre as anãs marrons, as quais são objetos cósmicos que são conhecidas pelo apelido de estrelas falhadas, ou de estrelas que não deram certo. Elas são um meio termo entre uma estrela e um planeta. Elas não são massivas o suficiente para sustentar a fusão nuclear de hidrogênio em hélio em seus núcleos, ao contrário de uma estrela da sequência principal, que, como dito anteriormente, gera sua luz e seu calor graças a esse processo de fusão nuclear de hidrogênio em hélio, convertendo massa em energia. Elas têm uma massa compreendida entre os planetas gigantes gasosos mais massivos e as estrelas menos massivas, aproximadamente 13 a 80 vezes a massa do planeta Júpiter. O limite para a queima do hidrogênio é uma designação astronômica que define a massa crítica abaixo da qual um objeto astronômico não pode sustentar sua luminosidade superficial através da fusão nuclear. Este limite de massa, igual a cerca de 8% da massa do Sol, forma a linha de separação entre anãs marrons e estrelas que fundem hidrogênio. Portanto, objetos estelares com massa menor que 0,08 massas solares não será uma estrela, mas sim uma anã marrom. Esse valor de 8% da massa do Sol é o mesmo que 80 vezes a massa de Júpiter. Logo,
uma anã marrom tem uma massa compreendida entre 13 e 80 vezes a massa de Júpiter. Objetos com menos de 13 vezes a massa de Júpiter são planetas, e objetos com mais de 80 vezes a massa de Júpiter são estrelas. Sob esta interpretação, as anãs marrons são aqueles objetos que representam os produtos de menor massa do processo de formação estelar, enquanto os planetas são objetos formados em um disco de acreção ao redor de uma estrela. O corte de 13 massas de Júpiter é uma regra prática, e não algo de significado físico preciso. Objetos maiores queimarão a maior parte de seu deutério e os menores queimarão apenas um pouco, e o valor de 13 vezes a massa de Júpiter está em algum lugar no meio dessa faixa. As estrelas possuem uma classificação definida por classes espectrais, uma distinção intimamente ligada à temperatura de suas superfícies, e são classificadas pelas letras O, B, A, F, G, K e M. E como exemplo, podemos citar o Sol, a nossa estrela, que é uma estrela do tipo G. As anãs marrons também possuem uma classificação espectral, e elas são M, L, T e Y. A classe M é a última classe das estrelas, sendo também formada pelas estrelas mais frias, com temperaturas superficiais menores que 3.400 Kelvin e maiores que 2.700 Kelvin, e isso inclui algumas anãs marrons, embora a diferença entre elas e as estrelas dessa categoria M reside no fato das anãs marrons não queimarem o hidrogênio em seus núcleos, mas as estrelas dessa classe M, sim, o que é o caso das estrelas anãs vermelhas pertencentes a essa categoria. Anãs marrom de classe L recebem sua designação porque são mais frias do que estrelas da classe M. Esses objetos são de uma cor avermelhada escura, e vocês podem ver uma delas aqui na tela, representada por sua concepção artística. As anãs marrons da classe T são objetos frios, com temperaturas entre 500 Kelvin e 1300 Kelvin, e uma representação artística delas pode ser vista aqui na tela. Anãs marrons da classe Y são as mais frias dentre todas, e sua representação artística pode ser vista aqui na tela. Suas temperaturas são abaixo de 500 Kelvin, podendo atingir um mínimo de 250 Kelvin, como é o caso da anã marrom mais fria já descoberta, a WISE 085507114, sendo ela identificada nessa foto pelo ponto verde, onde o verde e o azul vêm de comprimentos de onda infravermelhos mapeados para cores visíveis. Aqui podemos ver agora uma sequência de fotos com lapso de tempo do movimento dessa anã marrom mais fria já descoberta até os dias atuais. Como as anãs marrons não sofrem fusão estável de hidrogênio, elas esfriam com o tempo, passando progressivamente por tipos espectrais posteriores à medida que envelhecem. Anãs marrons suficientemente velhas serão muito fracas para serem detectadas. Apesar desse nome, as anãs marrons não são dessa cor. Na verdade, suas temperaturas superficiais é que definem suas cores, portanto elas podem se apresentar nas cores vermelho e alaranjado para as mais quentes, e violeta e azul escuro para as mais frias. Esse nome esquisito e controverso se deve ao fato deste tipo de objeto ter sido teorizado em 1960 e foram originalmente chamados de anãs negras, uma classificação para objetos subestelares escuros, flutuando livremente no espaço que não eram massivos o suficiente para sustentar a fusão do hidrogênio. Porém, o termo anã negra já era usado para definir uma estrela anã branca fria, a qual esfriou a ponto de não emitir mais quantidades significativas de luz. O termo anãs vermelhas também já existia, além de que esse tipo de estrela funde hidrogênio. Então, foram propostos nomes alternativos, incluindo o nome subestrela, mas o nome que pegou mesmo foi anã marrom. Somente 30 anos mais tarde após serem teorizadas, é que as primeiras anãs marrons foram identificadas no universo. Por muitos anos, os esforços para descobrir as anãs marrons foram infrutíferos. Em 1988, no entanto, uma fraca companheira da estrela anã branca GD165 foi encontrada em uma busca infravermelha de anãs brancas. Nessa foto, a anã branca GD165A é vista no centro da imagem como uma estrela brilhante. A anã marrom GD165B está abaixo da anã branca,
vista como uma mancha vermelha. Como as anãs marrons têm temperaturas de superfície relativamente baixas, elas não são muito brilhantes em comprimentos de onda visíveis, sendo muito difícil vê-las na parte óptica do espectro eletromagnético. Portanto, elas emitem a maior parte de sua luz no comprimento de onda do infravermelho. Somente anos mais tarde, no final da década de 1980, com o aperfeiçoamento dos instrumentos capazes de enxergar no comprimento de onda do infravermelho, que esses objetos começaram a ser descobertos. O espectro da companheira GD165 era muito vermelho e enigmático, não mostrando nenhuma das características esperadas de uma anã vermelha de baixa massa. Tornou-se óbvio que a companheira dessa anã branca precisaria ser classificado como um objeto muito mais frio do que as últimas estrelas anãs vermelhas da classe espectral M então conhecidas. Embora a descoberta da anã mais fria fosse altamente significativa na época, foi debatido se GD165b seria classificada como uma anã marrom ou simplesmente uma estrela de massa muito baixa, porque observacionalmente é muito difícil distinguir entre as duas. Logo após essa descoberta, outras candidatas a anãs marrons foram relatadas. A maioria falhou em cumprir sua candidatura, pois a ausência de lítio em suas constituições frustrou os astrônomos. As estrelas verdadeiras queimam seu lítio em pouco mais de 100 milhões de anos, enquanto as anãs marrons não. Portanto, a detecção de lítio em um objeto com mais de 100 milhões de anos garante que se trata de uma anã marrom. A primeira anã marrom descoberta foi uma de classe M. Ela foi descoberta em 1994 no aglomerado aberto das Pleiades, e recebeu o nome Teide 1, a qual possui uma massa da ordem de 55 massas de Júpiter, abaixo do limite da massa estelar. Em teoria, uma anã marrom abaixo de 65 vezes a massa de Júpiter é incapaz de queimar lítio por fusão termonuclear em qualquer momento de sua evolução. Logo, a presença de lítio em objetos com mais de 100 milhões de anos de idade é um fator indicador de que estamos diante de uma anã marrom. Por algum tempo, Teide 1 foi o menor objeto conhecido fora do Sistema Solar que foi identificado por observação direta. Desde então, mais de 1.800 anãs marrons foram identificadas, até mesmo algumas muito próximas da Terra. As anãs marrons mais próximas da Terra estão a 6,5 anos-luz de nós. Luhmann 16 é um sistema binário, composto por duas anãs marrons da constelação de Vega. Esse sistema, Luhmann 16, constitui o terceiro sistema estelar mais próximo de nós, depois do sistema triplo de Alpha Centauri da estrela de Bernard. Finalmente, preciso falar da categoria chamada de sub-anã marrom. Objetos abaixo de 13 massas de Júpiter, chamados de sub-anã marrom, ou anã marrom de massa planetária, se formam da mesma maneira que estrelas e anãs marrons, ou seja, através do colapso de uma nuvem de gás, mas têm uma massa abaixo da massa limite para a fusão termonuclear do hidrogênio. Alguns pesquisadores os chamam de planetas flutuantes, enquanto outros os chamam de anãs marrons de massa planetária. As anãs marrons se formam de maneira semelhante às estrelas e são cercadas por discos protoplanetários, e têm muitas das mesmas características que os discos em torno de estrelas. Portanto, espera-se que haja planetas formados por acreção em torno de anãs marrons. A anã submarrom Chan 110.913, 773.444, localizada a 500 anos-luz de distância na constelação do Camaleão, pode estar em processo de formação de um sistema planetário em miniatura, sendo ela a menor anã marrom encontrada até hoje, com apenas 8 massas de Júpiter. Tendo ela um sistema planetário em formação, ela seria o menor objeto conhecido a ter um sistema de planetas em torno de si. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui 2 cards recomendando outros 2 vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. O primeiro vídeo eu falo sobre alguns exoplanetas interessantes já descobertos, e no segundo vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre as unidades de medidas astronômicas. Se gostou do vídeo, não se esqueça do like e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você tenha acesso a conteúdos interessantes e aprofundados sobre física e astronomia. Obrigado por ter assistido esse vídeo.